vai falar, mas eu gostaria de antes só dar uns avisos a vocês. Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 23, na festa dos tabernáculos. Temos 3 dias apenas para terminarmos tabernáculos. Esta festa maravilhosa ao Eterno. Levíticos 23, encerrando o ciclo anual dos festivais. É a festa dos tabernáculos. No versículo 39, Levítico 23, você tem todas as festas dentro do Código de Santidade. E no versículo 39 diz: porém, aos 15 dias do 7º mês, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa ao Eterno durante 7 dias. O primeiro dia é dia santo. Também o 8º dia é dia santo. Então, você perceba que nós não podemos celebrar a qualquer dia. Nós temos que pegar o primeiro dia e o último dia. O primeiro dia foi quarta-feira, ao pôr do sol, nós já estamos no primeiro dia de tabernáculos, celebramos tabernáculos. Encerraremos tabernáculos terça-feira ao pôr do sol. E você está convidado a vir e chamar os seus amigos e seus irmãos para celebrar, porque você vai fazendo uma ascese. O que é uma ascese? É uma série de exercícios espirituais para que você aprenda e o seu irmão também. Isso é uma ascese. Então, o primeiro dia e o último dia são solenes. É o que diz a Torá. No primeiro dia tomareis para vós frutos de árvores formosas. Folhas de palmeiras são os molhos que nós montamos para vocês e que terça-feira eles precisam estar aqui outra vez. Os molhos com as folhas de palmeiras, ramos de árvores cheios de folhas, e durante 7 dias vos alegrareis perante o Eterno vosso Elohim. Coisa fácil, facinho de fazer. Essa é uma coisa muito, muito, muito simples de fazer. Nós teremos aqui, vamos providenciar mais alguns molhos, mas não vamos fazer todos os molhos, porque vocês estão precisando de aprender a montar os seus próprios molhos, para ver se seu coração é reto diante do Eterno. É uma coisa muito simples. Mover um molho é tão simples que a gente despreza por ser simples demais. A outra questão aqui se encontra: celebrareis esta festa ao Eterno durante 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No 7º mês a celebrareis. Olha o versículo 42 e 43. 7 dias habitareis em tendas. É a Sucá que está aqui embaixo. Logo que se você descer por aqui, você contorna e chega lá na Sucá. Se você descer por ali, você tem acesso também a Sucá. Sucá é uma tenda bem feita, bem simplesinha, de folhas de palmeiras. Está coberta com a lona para não chover dentro dela, para mostrar para você e para mim que a nossa vida é temporária aqui neste mundo. Então, é um mandamento habitar a Sucá. É um mandamento. Mas como nós não podemos morar ali durante 7 dias, você ainda tem 3 dias que você pode cumprir o mandamento. Essa noite, os nossos adolescentes vieram 5 só. Os outros não vieram. Como é que você quer ensinar aos seus filhos se você não os traz para cumprir o mandamento? Nós só tínhamos aqui, eu anotei, eu fui a professora perguntar quem é que estava. Aqui, ó, Mateus, Benjamin, Davi, Leonardo e Luiz Guilherme. Eram os únicos que estavam. Onde estão os outros? Você quer que seus filhos memorizem o quê? Se você não cumpre uma coisa tão simples. Eles estavam aqui ouvindo a palavra e depois dormiram aqui na congregação. Como você quer? Se tivesse aqui um rabino de Jerusalém falando para vocês, vocês iriam atender. Mas como é a pastora Sandra, uma mulher muito simples, de um trabalho quase que braçal aqui, vocês não atendem. Não tem nada sofisticado. Dormir na Sucá não tem nada sofisticado. Aí vocês não atendem. Não há nada rebuscado, não há um roche aqui para poder falar que precisa habitar, precisa trazer um lanche. Eu vi Poliana outro dia com a barriga desse tamanho, sentada lá, com o filhinho ali do lado também, tomando o seu lanche. E você já lanchou na Sucá?
Você já habitou Açúcar? Pois eu quero te dizer que os trabalhadores desta obra tiveram um banquete ontem na Açúcar. Tiveram um banquete. A pastora Sandra levantou 4 horas da manhã para terminar a comida deles, que 2 pobres mulheres, pobres, Luzia e Sandra, prepararam para eles. E vocês não foram convidados. Porque vocês já sabem, eles não sabem. Vocês já sabem, eles não sabem o que é habitar Açúcar durante 7 dias, uma habitação pobre, para te fazer lembrar que a sua morada não é aqui, ela é eterna. Hoje teremos as crianças, você vai trazer o seu filho ou vai deixá-lo em casa? Você vai trazê-lo ou vai deixar? Entrega-o aqui, para ele aprender que ele precisa habitar Açúcar, que ele precisa cumprir o mandamento, que quando ele estiver grande, casado, ele vai lembrar, irmão João, me ensinaram, a minha professora me ensinou, que eu tenho que habitar Açúcar, durante os 7 dias de tabernáculos. Como você quer ser um com os judeus, meu amor? Como? Quando Efésios diz que o Eterno nos fundiu num só, isso é uma conscrição. Sabe o que é uma conscrição? É um lingote de ferro. O que é um lingote de ferro? Uma peça única de ferro. Para burilar essa menorá aqui, ó, que une judeu e gentio. Ele não foi feito cada braço dessa menorá e colocado lá na peça, não. Foi esculpido na peça para ser um só, meu amor. E você está com dúvida de quê ainda? A respeito do Açúcar? Uma cabana pobre? Ah, se põe ouro lá para ver se você não vai. Põe um rabino lá dentro falando grosso e em hebraico para ver se você não vai. É isso que vocês gostam. Infelizmente é disso. Vocês precisam aprender o caminho da simplicidade e da obediência simples e pura ao mandamento que Elohim mandou e cumpri-lo. Isso não tem nada rebuscado. Isso pobre e grande pode fazer. Pequeno e grande pode fazer. Gordo e magro pode fazer. O Jorge pode fazer. O que vocês estão esperando para cumprir o mandamento? Faltam 3 dias só. Açúcar vai ser retirada dali. Acabou o período. Acabou o Açúcar. Acabou o tempo. Só ano que vem outra vez. E você chegará lá? O Eterno te permitirá viver até lá para cumprir o mandamento? Você sabe disso? Você não sabe. Então cumpra o mandamento. Simples, simples, simples e simples, por ser tão simples que vocês não se atêm a ele. Por ser tão simples. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nós somos um com os judeus. Na plenitude, então você tem que cumprir como eles cumprem. Você chega em Israel hoje, você encontra cada restaurante com a sua Açúcar, te dando a oportunidade de habitar Açúcar. Nas ruas, nos telhados, nos hotéis, te dando chance para o hóspede que ali estiver habitar Açúcar. O estrangeiro que ali chegar, habitar Açúcar. E a congregação está dormindo. Levanta-te dentre os mortos, tu que dormes, em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém? Amém. Shabbat Shalom, irmãos. Depois dessa palavra, vocês podem ficar mais animados, que ainda há 3 dias, não precisa ao silêncio que habita no meio de nós. Vamos cantar então, Rogério? Elohim é o nosso refúgio, Ele tem sido a nossa força. Elohim é o nosso provedor. Adonai Tsevaot reina sobre as nações. Kuma Adonai Ualanu.
Ate Zoa Kodeshcha, Ata Adonai Bet Kibbeinu, Adonai Tsevaot Echad. Seus inimigos cairão, as nações temem o seu nome, o eterno Elohim exaltado. Declara, irmãos. Adonai Tsevaot, Adonai Tsevaot, Adonai Tsevaot, reina sobre as nações. Resplandeça, ó Rei vencedor, exalte a tua destra nas alturas, pois entre nós tu és Elohim. Adonai Tsevaot, reina sobre as nações. Uma Adonai Hualanu, Ate Zoa Kodeshcha, Ata Adonai Bet Kibbeinu, Adonai Tsevaot Echad. Seus inimigos cairão. Amém, Senhor. As nações temem o teu nome. Sim, Pai. O eterno Elohim exaltado. Adonai Tsevaot, Adonai Tsevaot, Adonai Tsevaot, reina sobre as nações. Resplandeça, ó Rei vencedor, exalte a tua destra nas alturas, pois entre nós tu és Elohim. Adonai Tsevaot, reina sobre as nações. Obrigado, Seus inimigos cairão, as nações temem o teu nome, o eterno Elohim exaltado. Adonai Tsevaot, Adonai Tsevaot, Adonai Tsevaot, reina sobre as nações. Amém, Senhor. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos te agradecer quando nós possamos nessa manhã declarar que tu és Adonai Tsevaot, Elohim dos exércitos, aquele que envia todo um exército de anjos para livrar os justos, ó Pai, de todo tipo de perseguição. Nós queremos te adorar neste momento, glorificando o teu santo nome, para que a tua palavra venha a ser estabelecida em nosso coração, para que não haja dúvida em obedecer ou não os teus mandamentos, ó Pai. Para que seja estabelecido verdadeiramente, para que nós possamos corresponder com toda a fidelidade ao qual o Senhor tem dado a nós, ó Pai. Mesmo que não haja dignidade em nós, nós esforçaremos para cumprir aquilo que o Senhor já estabeleceu no meio de nós. E assim seremos um, não somente contigo, Pai, mas também para com os nossos irmãos judeus. E assim sermos um, em unidade e em espírito na tua presença. Seja o Senhor exaltado nesta manhã, em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. Nós estamos em Shabbat Hol Haomed Sukkot, é o Shabbat da festividade de Sukkot. O Roberto já ensinou, a pastora já ensinou para vocês. Tudo isso aí que foi lido aqui, toda a palavra que foi lida, explica direitinho o cumprimento dos mandamentos. A porção especial de Sukkot, ela tem a mesma finalidade da festa, que é despertar em mim e você uma completa dependência do Eterno. Por isso que ele vai já nos ensinando sobre a Sukkah, sobre a tenda, sobre a cabana que ali está montada para você poder cumprir o mandamento. Ela é norteada, tanto a festa de Sukkot, quanto o mandamento de construir e morar na tenda, ela é norteada pelas ações protetoras de Adonai, para com os seus súditos, para com aqueles que estão sujeitos às suas ordens. A expressão de vida, segundo o ensino rabínico, de maior expressão que você possa encontrar na palavra, você vai encontrar várias expressões,
Mas para ele, nessa festa, para eles e para nós também, nessa festa de Sucote, uma expressão máxima de obediência ao Eterno, de confiar, de não ter dúvida no meu e no seu coração, de ter a firmeza daquilo que tem que ser cumprido, está lá em Êxodo capítulo 22. Eu gostaria que você fosse comigo lá, eu não ia ler essa palavra, mas diante dos fatos, o Eterno nos manda ir, porque ali você encontra Abraão cumprindo. Abraão, não há, irmãos, dúvida no seu coração. Ele ali em Gênesis, no capítulo 22, a partir do verso 8, você pode ler até o verso 14, você vai ver ali que ele é aprovado, e ele é aprovado porque não havia nele dúvida. Gênesis, eu falei o quê? Perdão, irmãos. Gênesis capítulo 22, Êxodo é a porção. Gênesis 22, a partir do verso 8. Por isso que eu comecei a cantar Adonai Sebaot, Elohim proverá. Ele que proverá todo sustento, toda proteção, porque a cabana ali, o sucá, ela vem desbancar, irmãos. É interessante que uma coisa tão simples, né, pastora Sandra? Tão simples e fácil de montar, e ela vai desbancar qualquer moradia que você pode estabelecer na tua vida. Seja um palácio, seja um apartamento de alto luxo, a sucá desbanca, porque a sucá representa a proteção divina sobre a tua vida. Olha só que maravilha isso aqui, irmãos, que o livro de Gênesis, no capítulo 22, verso 8, para que você possa sustentar a sua fé no Mashiach, para que você possa sustentar a fé em Adonai e não ter dúvida no seu coração. Diz assim, ó, no verso 8, respondeu Abraão. Vamos mais acima, né? Ele vem assim, Abraão no verso 1 diz assim, ó, depois dessas coisas, provou Elohim a Abraão, dizendo, Abraão, e ele se respondeu, eis-me aqui. Então disse Elohim, toma o teu filho, o teu único filho, aquele ao qual você e eu tentamos proteger de várias formas. Ele manda a Abraão, o seu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. A ordem é essa, e a dúvida não existe no coração dele. Quando você vai até o verso 8, ele fala bem assim, respondeu Abraão, porque o filho questiona, aqui está a lenha, está o fogo, e cadê o cordeiro? Ele fala assim, cadê o holocausto? Cadê o sacrifício vivo, santo e agradável? Ele fala no verso 7, então disse Isaque a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo, eis a lenha, onde está o cordeiro para o holocausto? Eis a sucá, onde estão aqueles que vão habitar nela? É essa a pergunta. Respondeu Abraão, Elohim proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos, unidos, para servir ao único Elohim de Israel. Verso 9 ele fala, chegaram ao lugar que Elohim lhe dissera, e edificou Abraão ali o altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque, seu filho, deitou no altar e em cima da lenha. E você começa a meditar e pensar, o que está meditando Isaque nesse momento, quando ele percebe que ele é que vai se deitar, é ele o holocausto? Mas o anjo do Eterno, verso 10, estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar o filho. Verso 11, mas o anjo do Eterno lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão. Segundo os rabis, essa voz é uma voz mansa, cheia de amor, porque aqui é uma expressão máxima de amor de Abraão para com Elohim. Respondeu ele, eis-me aqui. Então disse o anjo, não estenda a tua mão sobre o rapaz. Não lhes faça nada. Agora eu sei que temes a Elohim, diz ele, pois não me negaste o teu único filho não me negaste. Então levantou Abraão os olhos e olhou e viu atrás do carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto ao lugar do seu filho. Assim chamou Abraão aquele lugar de Elohim proverá. Daí dizer até o dia de hoje, no monte do Eterno se proverá. Abraão revela-se aqui a Elohim,
quando ele se declara, ele coloca ali o seu filho e se revela a Elohim, dizendo que Elohim o proverá. Ele, confiança de Elohim, está toda contida a confiança de Abraão está toda contida ali em Elohim. Em momento nenhum houve dúvida no seu coração. Meu filho, ali, desculpa te interromper. Pode falar, pastor. Ali é Lech Lechá, aquele mesmo chamado do capítulo 12, quando ele tem que se separar da sua ascendência, para seguir Elohim de Israel. É o Lech Lechá, é quando ele fala para a Sunamita, no capítulo 2 de Cantares, no versículo 10, que ele diz, o meu amado fala e me diz, levanta-te, Lech Lechá, amada minha, e vem, formosa minha, e vem. Vem e deixa agora a sua descendência, que era Isaac, e segue-me. É esse o chamado. Por isso que você está tão emocionado, porque o Espírito lhe fala ao coração. Nesse momento de dúvida para ir a Ele, é o que ela vai ter que fazer, o que você vai ter que fazer e eu vou ter que fazer. Amém. Deixar tanto a ascendência quanto a descendência para seguir ao esposo. Amém. Amém. Os comentários rabínicos diz que Moisés, o Espírito de Adonai, fluía livremente em Moisés. E ele era ali uma noiva perfeita para Adonai, porque ele se deixava conduzir pelos ventos do Espírito de Adonai. É lindo demais isso. Quando é que eu e você vamos alcançar a estatura de Moisés? Com tanta resistência no meu coração, com tanta dúvida. Aí eu fui lá e no salmista, no Salmo 121, vai lá para você ver. Ele fala assim, levanta os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Os comentaristas dizem assim, que a alma angustiada, irmãos, uma alma angustiada, um coração em dúvida, ele tem dificuldade de se levantar para adorar Adonai, porque ali os cânticos, são os cânticos, os salmos de degraus, de subida a adorar a Elohim em Jerusalém. E a alma do salmista diz, elevo meus olhos para os montes, porque a angústia era grande, porque ele precisava levantar e ir adorar nos montes de Jerusalém. O salmista diz, eu levanto meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Eterno, ele fala, o Criador que fez os céus e a terra. Eu não fui lá não, o verso 4 diz assim, eis, ele não dormita, nem dorme o que guarda Israel. Ele não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Por isso que nessa porção de Shabat especial de Sucote, ela inicia lá em Êxodo capítulo 33, verso 12, porque Moisés vai levantar uma voz e clamar, mas para ele, irmãos, é para ele o clamor, também, mas para toda uma congregação, para toda uma geração. Os rabinos ensinam ali que há dois clamores aqui que você vai observar comigo. Um clamor pela arrastada de Israel. Depois, quando ele compreende toda a grandeza de Adonai, ele vai clamar pelas nações. Vai lá para você ver. Êxodo capítulo 33, a partir do verso 12. Ali Moisés inicia com uma súplica, um clamor. Ele presencia ali, ele exige, ele clama pela presença de Adonai no seio daquela nação, senão ela não vai conseguir se mover, senão ela não vai conseguir caminhar, e se caminhar vai se desviar. Verso 12 diz assim, disse Moisés ao Eterno, tu me dizes, faz subir a este povo, mas não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Disseste bem, conheço-te pelo teu nome, achaste graça aos meus olhos. Se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostre os teus caminhos, ao clamor dele, para que eu te conheça, a fim que ache graça aos teus olhos. Considera esta nação o teu povo. O clamor aqui é para que Hashem permaneça como condutor de uma nação, como Hashem fosse o condutor toda essa geração que vai caminhar pelo deserto, para que ele possa ocupar aqui, irmãos, a sua verdadeira posição de chefe de Estado, de rei. Isso é o clamor. Para que venha Adonai e ocupa verdadeiramente o teu reino. É o clamor de Moisés. Ele fala assim, respondeu-lhe o Eterno, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. A presença de Adonai vai sustentar quem? Moisés.
que vai ter que carregar toda essa congregação que está aqui em Êxodo capítulo 33, a caminhar com retidão no deserto, obedecendo, quando você vê um líder se levantando para chamar a vocês, para que vocês cumpram um mandamento simples demais, aí você entende a resistência que há no meu e seu coração. Você entende que há em você uma cerviz dura, em você e em mim também, uma cerviz dura para obedecer a Adonai. Ele fala assim no verso 15, tem um lenço aí? Alguém tem? Por favor. Então Moisés, verso 15, lhes disse, se a tua presença não for conosco, não me faça subir deste lugar, diz o texto, não me faça sair deste lugar com essa congregação. Ele fala, obrigado. Verso 16, ele, como saberá que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo? Qual é a resposta? Acaso não é por andares conosco, de modo que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a terra? Então disse o Eterno a Moisés, farei também isso, que disseste, porque achasse graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Esse é o clamor. Esse é o clamor de Moisés aqui, nessa porção. Mas aí você vai ver comigo que nós estamos terminando o livro de Devarim, o livro de Deuteronômio, e você encontra ali outro clamor de Moisés, mas ali vai ser enfatizado de modo diferente. Vai lá em Deuteronômio, por favor. No capítulo 33, antes da sua morte, irmãos, Moisés aqui levanta outro clamor. Porém agora ele vai atingir as nações, quando ele vai ali abençoar os filhos de Israel. A porção aqui se chama Vezot Haberahá. As palavras de Moisés são ditas aqui. Estas são as bênçãos. Vezot Haberahá. Essas são as bênçãos. Está aqui em Deuteronômio capítulo 33. São as palavras de Moisés. Aqui ele vai evocar a majestade de Adonai. Aqui, ó, essa porção, ela não é estudada nesse Shabat entre a festa de Sukkot. Esse Vezot Haberahá, ele é estudado, ele é lido por nós, e você e eu vamos estar aqui para ler juntos. Nós estamos decidindo ainda, é sexta, né? É sexta-feira que nós estaremos aqui para encerrar a Torá, a festa da Torá. Quando nós encerraremos o livro do Deuteronômio, iniciaremos Bereshit. Nós vamos estar aqui encerrando um ciclo, iniciando outro ciclo. E aqui Moisés, antes da sua morte, faz um clamor aqui. Aí ele diz assim, ó, esta é a bênção com que Moisés, homem de Elohim, antes de morrer, abençoou os filhos de Israel. Outro clamor. Disse ele, o Eterno veio de Sinai e lhes alvoreceu de Seir. Resplandeceu desde o monte Pará, veio das miríades de santos, à sua direita havia para eles o fogo da Torá. Na verdade, amas os povos, todos os santos estão à tua mão, eles se colocam a seus pés, a cada um recebe das tuas palavras. Moisés prescreveu-nos a Torá por herança da congregação de Jacó. Ele foi um rei em Jessurum, quando se congregaram o chefe do povo com os filhos de Israel. Quando ele fala aqui que ele foi o rei de Jessurum, ele coloca Israel em uma posição de dignidade. Jessurum significa ser reto. Olha só que posição de dignidade encontra. Segundo a exegese hebraica, ensina que a introdução aqui dessas bênçãos é uma afirmativa da sua majestade, a majestade de Elohim. Ele, segundo os rabinos, estudiosos ou os pesquisadores, também cristãos, eles concordam com isso, que essa introdução aqui é uma afirmativa que tudo que está prescrito na Torá se cumprirá. Que tudo que está escrito na Torá se cumprirá, porque ele usa aqui o termo homem de Adonai, Moisés, homem de Adonai. A utilização desse termo, segundo os rabis, identificam que a palavra vai ser cumprida, porque o homem de Adonai é aquele que cumpre, que não há dúvida no seu e nem no meu coração. Assim também são com os profetas, quando eles são chamados homem de Adonai, porque a palavra do profeta se
cumprirá, o verdadeiro profeta. É isso que ele está dizendo aqui, ó. É isso que a exegese hebraica ensina. Então, irmãos, quando eu me submeto a encontrar-se com o Eterno nas suas santas convocações, quando eu ouço a voz de Adonai para cumprir as ordens ali estabelecidas nas festividades, ali em Levítico capítulo 23, quando eu entendo que eu preciso habitar na Sucar durante 7 dias, que eu preciso estar aqui para mover o molho, que eu preciso estar aqui para ofertar, como diz Deuteronômio capítulo 16, isso tudo são ordenanças que você e eu precisamos cumprir. Quando eu entendo e me submeto a essa é a oportunidade que Elohim cria, de eu reconhecer isso que Moisés acabou de fazer, reconhecer que Ele é o majestoso, Ele é o Rei, Ele é o Todo-Poderoso, porque ao Todo-Poderoso você simplesmente obedece, mas há dúvida no meu coração, mas há resistência no meu coração, então você e eu não consideramos Elohim majestoso, nós não estabelecemos Ele como Rei sobre a minha nem sobre a sua vida. Olha lá, volta lá em Êxodo capítulo 33. Se você vai ver ali que Moisés, Êxodo 33, Moisés não só reconhece a majestade do Eterno, mas ele é movido também, assim como Abraão, por um amor incondicional, irmãos. O amor de Moisés por Adonai vai movê-lo de tal forma que ele vai suplicar e vai assim: Elohim, eu preciso conhecer a tua glória. Mas Moisés vai esbarrar numa condição, a condição humana. Moisés vai esbarrar na sua condição humana, então ele vai ter que sustentar. Por quê, pastora? Pelo amor ao Adonai. Moisés vai ter que sustentar-se pelo amor a Adonai. Assim é comigo com você. Nós precisamos ser sustentados e nos sustentar diante de Adonai por amor a Ele e considerar que Ele é o Rei majestoso sobre as nossas vidas. Eu falei Êxodo, né? Capítulo 33, ali no verso 18, é a continuidade ali da porção. Ele diz assim no verso 18: Então disse Moisés: Rogo-te que me mostre a tua glória. Ele é movido pelo esse amor, ó. Respondeu-lhe o Eterno: Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Eterno. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Verso 20: E acrescentou: Não podeis ver a minha face, pois homem nenhum pode ver a minha face e viver. Moisés se esbarra na sua condição humana. Elohim está falando com ele: você vai ter que sustentar, manter-se reto, somente com o amor que você tem por mim. Olha que coisa maravilhosa. Daieno, diz Moisés, isso já bastaria, diz o amor a Adonai, já bastaria. E disse: é muito demais para nós, irmãos, é muito. Diz assim o verso 21: Disse mais o Eterno: Eis aqui um lugar junto a mim, aqui sobre a penha te porás. Quando a minha glória passar, eu te porei na fenda da penha, e eu te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, mas em minha face não verás. Essa confiança, irmãos, que Moisés adquire, esse amor que ele adquire, é uma confiança, essa certeza, essa fidelidade, esse amor do servo Moisés para o Adonai, irmãos, vai extrair de Adonai o fogo do verbo. Ele vai sustentar com este amor, porque ele não pode ver a face de Adonai por causa da sua condição humana. Sustentando ele esse amor, ele vai extrair de Adonai a força, o fogo do verbo, que é a Torá, irmãos. Aqui, no capítulo 34, imediatamente Adonai percebe, ele conhece o coração do seu servo. Ele conseguiu extrair de Adonai o fogo do verbo, diz o texto. Olha, então disse o Eterno a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Prepare-te pela manhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cume do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ovelha nem gado se apacentem defronte dele. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra como as primeiras,
levantou de madrugada e subiu do monte Sinai, como o Eterno lhe tinha ordenado, e levando na mão as 2 tábuas de pedra. O Eterno desceu numa nuvem, pondo-lhe junto a ele, proclamou o nome do Eterno. Ele vai declarar aqui os atributos de Adonai. Passando o Eterno perante Moisés, proclamou: Eterno, Eterno Elohim, misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, em grande beneficência e verdade, que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado, contudo no culpado não tem por inocente. Castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então Moisés imediatamente se inclinou à terra e o adorou, dizendo: agora achei graça para os olhos. Vá o Eterno no meio de nós, embora esteja esse povo de dura serviço, perdoa, Pai, a nossa iniquidade, o nosso pecado, toma-nos por tua herança. Quando o Elohim estabeleceu aquelas pedras ali no meio dessa congregação, é para que você possa exercitar o amor a Adonai, irmãos. É para que você possa ver, não é para que você venha adorar as 2 pedras, não, mas é para que você possa ver que isso é um sinal que Elohim põe no meio de nós, para que você possa despertar este mesmo amor que Moisés é despertado em obediência ao Pai. É isso, é por isso que ele vai ali e declara, irmãos, Yeshua vai instigar os seus adeptos a fazer o mesmo. Yeshua, o nosso Mashiach, ele vai instigar. Quem instigar é estimular algo em você e em mim também, para que você possa extrair fogo do verbo, para que você possa extrair de Adonai a sua Torá, os mandamentos. Por que ele faz isso? Por causa do coração dividido. Por que ele faz isso? Por que ele vai extrair aos seus adeptos? Por causa do coração dividido. Vai lá em João capítulo 13 para você ver. Pedro ali vai se declarar. Ele fala assim: eu me oferecerei por ti, é o amor de Pedro. Aí você vai perceber, vai entender que o Mashiach imediatamente identifica que é um amor passageiro, mas e que ele vai ter que buscar este amor fiel. João capítulo 13, o livro de João, no capítulo 13, João, não é o primeiro João, não, é João, Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos começar a ler ali do verso 31, para você adentrar ali no capítulo 14, porque de uma conversa aqui individual com Pedro, de um particular aqui individual com Pedro, ele vai perceber que a situação é geral. Quando um de nós damos um sinal de uma preocupação, você possa entender que vai vir mais, porque a situação individual passa a ser geral. Olha só no verso 31, Pedro vai conversando com Yeshua, dizendo assim: quando ele saiu, Yeshua disse: agora é glorificado o Filho do Homem, e Elohim é glorificado nele. Ele está falando da glória do Pai. Se Elohim é glorificado nele, Elohim glorificará o Filho em si mesmo, e glorificará imediatamente. Ele está falando de uma unidade dele com o Pai. Verso 33 diz assim: filhinhos, ainda que pouco tempo estou convosco, vós me buscareis, e eu disse aos judeus, eu digo a vós também, agora, para onde eu vou, vós não podeis ir. Sabe por que ele fala isso? Por causa da condição humana. A condição humana, neste momento aqui, impede. Olha aqui, ó, é por isso que o Eterno fala com Moisés: ainda você tem a sua condição humana. Olha o verso 34: novo mandamento vos dou, amai-vos aos outros, como eu vos amei. A vós assim também deveis amar uns aos outros. Não conhecerão todos que sois meus discípulos, se vós amares uns aos outros. E Yeshua aqui vai começar a ter uma conversa com Pedro. Perguntou-lhe Simão Pedro: Adão, para onde vais? Respondeu Yeshua: para onde eu vou, não podeis seguir-me agora, ele fala. Mais tarde podereis me seguir. Pedro perguntou: Adão, por que não posso seguir agora? Por ti darei a minha vida. Olha que amor que ele está declarando aqui. Por ti darei a minha vida. Eu anotei aqui como está próximo ao original, diz assim, ó. Ele fala assim: oferecerei o meu ser por ti. É a declaração de Pedro.
E Yeshua imediatamente identifica que não é, ainda não está verdadeira essa palavra. Ele fala assim, Pedro perguntou, Pedro perguntou, Adoni, por que não posso seguir? Darei por ti a minha vida. E Yeshua respondeu, tu darás a tua vida por mim? Em verdade te digo que de modo algum cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Havia em Pedro ainda uma condição humana. Essa condição humana é identificada em mim e você, no coração dobre, na dúvida, se eu sirvo a Adonai ou não sirvo, se eu obedeço, se eu não obedeço, se eu vou ou se eu fico. Essa é a dúvida, é essa que Yeshua vai identificar ali no coração de Pedro. E Yeshua promete voltar. E olha só, ele fala no verso 14, não se turbe o vosso coração, não perturbe o vosso coração, diz ele. Credes em Elohim, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele está falando de um açucar que eu e você devemos morar, que é a proteção máxima de Adonai. Você se coloca debaixo de um açucar simples, para que você possa entender que há uma proteção maior ali sobre você. Ele fala assim, na casa de meu pai há muito açucar. Não se pode assim, se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos elevarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então há a garantia de que Pedro, aquela dúvida vai cessar, aquela dúvida tem que cessar. Ele diz assim no verso 5, disse-lhe Tomé, Senhor, Adão, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Havia dúvida, não só em Pedro, mas em toda a comunidade. Está vendo que uma situação única vai extrair outra situação. Aqui, Yeshua é de uma inteligência espiritual maravilhosa. Respondeu Yeshua no verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele toma para si a força, o fogo do verbo, que a Torá diz em Salmo 116, eu não sei qual o versículo, mas diz que a Torá é o caminho, que a Torá é a verdade e que a Torá é a vida. Ele toma para si o fogo da Torá e diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, também conhecereis o meu Pai. De agora em diante o conhecereis e o vistes. Através de quem? Do Filho, das obras que o Filho realizou. Porque a sua condição humana não permite ficar face a face de Adonai. Não agora. Verso 11 disse-lhe Filipe, Adão, mostre-nos o Pai, e isso vos basta. Daí ele fala. Respondeu-lhe Yeshua, há tanto tempo estou convosco, e não me conhece. Há tanto tempo, de Shabat a Shabat, o Eterno vem nos ensinando a tua palavra, vem ensinando os caminhos, as porções a cada porções, é extrair os mandamentos de Adonai, para que eu e você possamos ter a oportunidade de cumprir. Ele fala assim, há tanto tempo estou convosco, e não me conhece. Quem me vê, viu meu Pai, como dizes tu. Mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, ele fala. Antes, é o Pai que está em mim, quem faz as obras. Ele vai glorificar o nome de Adonai. E esse é o trabalho de Yeshua. Ele vai expor um problema simples, que era de Pedro, uma situação geral. Ele vê aqui um coração dividido, um coração doble, um coração dividido em obedecer. Coração dividido, irmãos, é a mesma coisa que o coração resistente. Dividido, ele é resistente em obedecer ao Eterno. Essa inconstância, eu já falei com você, mas essas inconstâncias define aqui o nosso caráter de dura cerviz. Define aqui o nosso caráter de nós dura cerviz, o coração dividido. O profeta Elias, quando ele ajunta ali os filhos de Israel no Monte Carmelo, não precisa ir lá não, para não atrasar. Ele define essa questão, anotei aqui, de uma maneira bem simples, lá em 1 Reis, capítulo 18, ali quando ele se ajunta ali no Monte Monte Carmelo, ali ele vai confrontar os profetas de Baal. Ele diz assim no verso 21 do capítulo 18 de 1 Reis, diz assim, Elias pôs-se diante do povo e disse, por quanto tempo
vocês ficarão pulando para frente e para trás. Por quanto tempo isso? Por quanto tempo vocês vão cochear entre dois pensamentos? Vai precisar Adão abater o homem para que ele venha entender? Vai precisar Adonai vir sobre o homem para abatê-lo? Ele diz assim: se Adonai é Elohim, segue-o. Mas se é Baal, segue-o. Você precisa tirar de você essa dúvida. Se você crê que Elohim é o Todo-Poderoso, segue-o. Segue, que você vai receber todas as bênçãos prescritas na Torá. E Yeshua ensinando os profetas ali, ensinando. Mas se você acha que Baal então vai seguir a Baal para você ver o seu fim. Vai seguir a Baal para você ver o seu fim. Eu posso lá em 1 Reis? Posso lá? Perdão, 2 Reis no capítulo 1. Não é primeiro não, 2. Isso. Para você ver que essa dúvida, ela tem que ser definida por vocês. Senão, com certeza você vai morrer. Com certeza você vai morrer. Essa dúvida tem que ser sanada. Senão Adonai vai te abater até você entender. Olha só, ali em 2 Reis, no livro de 2 Reis, no capítulo 1, essa é a palavra que o Eterno colocou no meu coração. Eu compartilhei pela manhã com a pastora. Depois ela pode compartilhar mais tarde com você também. Diz assim no capítulo 1: depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. Acasias, que é filho de Acabe, ele vai fazer as coisas que viu o pai fazer. Ele fala bem assim, verso 2: Acasias caiu pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Mas ele vai enviar mensageiros aqui, mensageiros dizendo: ide e perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei por esta doença. Por quê? Porque esse Deus aqui, Baal-zebub, segundo os estudos, ele é um Deus que tinha o poder de determinar quem vai viver e quem vai morrer. Esse Deus é o Deus, quando você não confia em Adonai, quando o seu coração está em dúvida e você confia em Baal-zebub, você está definindo que ele é que vai estabelecer se você vive ou não. Ele não tem essa capacidade, então você vai morrer. Olha aqui, Mas o anjo do Eterno disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei em Samaria. E disse-lhes: não há Elohim em Israel, para que ides consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Não há Elohim em Israel, para que você vá procurar outro? Ele diz assim, verso 4: por isso, e assim diz o Eterno, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu com essa mensagem do Eterno. Ele diz assim no verso 5: os mensageiros voltaram. O rei lhes disse: que há que voltastes? Responderam eles: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou e diz-lhe: assim diz o Eterno, não há Elohim em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou: qual era a aparência do homem que foi ao encontro e falou essas palavras? Responderam eles: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos, um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita. É um homem de Elohim. Homem de Elohim significa o quê? Que a sua palavra se cumprirá. Homem de Elohim, que a sua palavra se cumprirá. Então o rei lhe enviou um capitão de 50 com seus 50 homens. Esse subiu a ter com Elias, que estava sentado no cume do monte, e ele lhe disse: homem de Elohim, o rei diz: desce, a ordem para que o profeta descesse. Mas Elias respondeu ao capitão de 50: se eu sou o homem de Elohim, desça fogo do céu e consuma ti e os teus 50. Então desceu o fogo do céu e consumiu a ele e os 50. Olha que o coração dividido apronta, irmãos. Ao verso 11: tornou o rei enviar outro capitão de 50 com seus 50 homens, e esse lhe disse: homem de Elohim, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias ao capitão: se sou o homem de Elohim,
desça fogo do céu e consuma a ti e os teus 50. Então desceu o fogo do céu e consumiu ele aos seus 50. Tornou o rei a enviar a terceira vez outro capitão de 50, com seus senhor. Está vendo? A resistência do rei, a dúvida. Olha só, ele diz assim, é um coração resistente, com seus 50 homens. Esse terceiro capitão de 50 subiu e pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou: homem de Elohim, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. Desceu o fogo do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50, com os seus 50 homens. Mas agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Eterno disse a Elias: desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. Disse ao rei: assim disse o Eterno: por que enviaste mensageiros a consultar Baal-Zebub, o Deus de Ecrom? E por que não há Elohim em Israel, para que consulte a tua palavra? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Assim morreu, conforme a palavra do Eterno, que Elias falara. E Jorão começou a reinar no lugar, no segundo ano de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porque Ezequias não tinha filho, não tinha herdeiros. Essa, irmãos, é a condição daquele que é resistente. Aí ele leva um julgamento pela boca do profeta para juízo para ele mesmo, não é? Traz exatamente. Juízo. É por isso que os rabis falam que quando o Eterno chama Moisés como homem de Elohim, ele está afirmando que a Torá que Moisés ensinou toda se cumprirá, irmãos. Queira eu não queira, queira você queira, toda vai se cumprirá. Quando ele chama o profeta de homem de Elohim, a palavra se cumprirá. Foi o que foi feito aqui. A palavra se cumpriu. Não houve mais, não houve o tempo passou para ele. A palavra já tinha sido liberada, a ordem já tinha sido liberada. Quando a ordem é liberada, como é que diz? O juiz libera uma ordem que não tem mais recurso, o Roberto. Transito e julgado. Não tem mais recurso. É isso? Depois você me corrige. É isso? Então é isso. É isso que aconteceu aqui em 1 Reis, com o rei Acasias. Foi julgado, o coração dobro. Não tem mais recurso, não tem mais. Irmãos, essa inteireza de coração, esse coração duplo, de eu ser resistente, é exigida que se retire do meio do seu coração. Tanto para Moisés quanto para Yeshua, estabelecer essa verdade no meu e seu coração é a segurança que eu busco, que você busca, é a segurança que eu preciso. Lembra que eu falei do amor de Moisés ali, que vai ter que sustentar porque a sua condição humana impedia de ver a glória de Adonai? Então, essa é a inteireza de coração. Ela é a chave que eu e você precisamos para estabelecer uma segurança que eu busco, que homem nenhum pode te dar, que rabino nenhum pode te dar, que roche nenhum pode te dar, que nem eu como servo, que nem a pastora Sandra, que nenhuma dessas irmãs aqui possam te dar, porque essa segurança provém de Adonai. O homem pode reter o perigo, pode tentar reter o perigo, mas a segurança por completa só Adonai pode dar. Por isso que a festa ela é estabelecida com um mandamento simples, que é habitar na Sukkah. Segurança em hebraico é batar. Segundo os rabis, significa um estado de confiança plena, irmãos do céu. Confiança é um estado de confiança plena em Adonai. Meu Pai eterno, quando eu li isso, eu falei: onde está o meu coração? Onde habita a minha confiança? Ele diz assim, olha, é um estado de confiança que expressa esperança para mim e você. Um estado de confiança que é cantada lá no salmista. Eu encontrei esse estado de confiança quando eu estava lendo o Salmo 125, que você vai ler comigo também. O salmista ali, ele disse aqui que aqueles que habitam no monte de Sião, no monte de Adonai, ali em Jerusalém, eles vão habitar seguro. Por quê? Porque ali são os tronos de juízo. Vai lá para você ver no Salmo 125.
por causa do tempo, irmãos. Que urge. Eu estava comentando aqui com o Roberto ainda há pouco, que tempos em hebraico é et. O termo aqui, et, tempos, significa uma fração de tempo, um tempo determinado. Outro termo em hebraico que significa tempo é olam, que é um tempo longo, sem data pré-estabelecida para acabar. É olam, um tempo longo. Mas o tempo que o Eterno coloca para mim e para você é et. É um tempo já estabelecido. É um tempo prévio. Pode durar um momento, um dia, ou pode durar um mês, ou um ciclo, mas é um tempo pré-estabelecido. É diferente de olam, que é um tempo que não tem definição de fim, não tem fim. É utilizado para prescrever uma época determinada, um tempo determinado, que nós vamos lá daqui a pouco para você entender qual é esse tempo, meu e seu. Vai dar tempo. Aqui eu falei Salmo 125. Olha só, irmãos, aqui a confiança que o salmista canta. Aqui ele está indo nos salmos de degraus aqui. Salmo 125. Ele diz assim, ó: os que confiam no Eterno são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. É isso que ele está falando. É por isso que ele vai levar a você aos montes de Jerusalém. É por isso. Ele fala assim, ó: por isso que você precisa retornar. É por isso que a igreja do Mashiach precisa tirar seus atavios ao qual está e se adornar com as coisas ao qual o Eterno estabeleceu para ela, para que ela possa retornar, irmãos. Olha só, para que ela possa habitar em confiança, em permanência. Olha o verso 2: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Eterno está em volta do seu povo, meu irmão, desde agora para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá. O governo de impiedade não permanecerá. O governo de Acasias, rei de Israel, não permaneceu, irmãos. Morreu, porque confiou em Zebulon, Obed, né? O nome do reus lá deles. Morreu, porque, ó, o verso 3 ele diz tudo. O cetro dos ímpios não permanecerá. Quando ele fala cetro, ele fala de reino, de impiedade sobre a terra destinada ao justo, mas para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, ó Eterno, aos bons e aos retos de coração, aquele que não tem coração dividido. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, levá-los-á, ó Eterno, com os malfeitores. O destino é findado, o tempo é findado. Você vai comigo lá em 1 Tessalonicenses. Eu ia com você na Haftará, que é Ezequiel capítulo 38, mas eu não vou não. Ali você vai ver ali, quando você entra ali e vê, é uma profecia contra Og. Gog, aliás, não é Rog não, é Gog, é o príncipe de Magog, é um príncipe iníquo, é um reinado de iniquidade. Você vai ver ali, depois você lê em sua casa, está lá em Ezequiel capítulo 38, você vê tudo sobre ele, para você ver que ele representa ali as nações que têm o coração dividido, as nações que obedecem a um Deus estranho, a um Deus de iniquidade, a um reinado de impiedade. Bem, não é assim com Adonai, não é assim. A Brit Hadashah está em 1 Tessalonicenses. Vai lá comigo, por favor. Quer dizer, você já deve lá, eu não. No capítulo 5. Aqui, a partir do verso 1, diz assim: os tempos, para você ver que nosso tempo é um tempo determinado. Capítulo 5 diz assim: mas irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que vos escreva, diz ele. É Paulo escrevendo: pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Eterno do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo que nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, mas para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Não há em mim e você desculpa. Presta atenção no que Paulo está ensinando. Eu não vou precisar mais falar de vocês, eu vou dizer os tempos, porque já foi dito, já foi estabelecido, já foi ensinado, irmãos, para mim e para você. Mas você e eu ficamos num coração dividido, se eu obedeço ou não.
Aí ele vem aqui e fala, portanto, não podendo, verso 5, portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei... Não, eu estou lendo errado. Não, é isso. Todos vós sois filhos da luz e os filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos. Acorde, irmãos, levante-se. Pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, com a consciente limpa, com a consciente pura. É isso aí, Jorge. E aproveita essa oportunidade que Elohim te deu, ainda há em você sopro de vida. E Ele não tirou de você uma consciência para que você possa clamar, para que você possa ver as maravilhas de Adonai. Ele diz assim, pois os que dormem de noite, e os que se embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor ao qual Moisés ali se manteve diante de Adonai, e tendo por capacete a esperança da salvação. Está vendo? Isso, é confiança, é ter esperança, é batalha, é ter confiança. Pois Elohim, no verso 9, não nos designou para a ira, mas para alcançar a salvação no nosso Adon Yeshua HaMashiach, que morreu por nós para que vigiemos. Ele morreu por nós para que nós vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. Amém? Pai, em nome de Yeshua, nós queremos te agradecer, ó Pai, por este tempo estabelecido por Ti, para que nós possamos compreender e entender aquilo que o Teu Espírito tem nos ensinado. Que o Senhor venha nos direcionar, ó Pai, que nós não viemos procurar outro Deus, deuses estranhos, ao qual que só oferece para nós a morte, mas que nós possamos procurar a Ti na Tua palavra. Que o Teu fogo consumidor venha, Senhor, e aqueça os nossos corações, impedindo toda dúvida que há em nós, ó Pai, para que nós possamos nos curvar diante da Tua presença, diante da Tua majestade, e declarar que Tu és o Rei sobre as nossas vidas, o Adon, o Adonai sobre as nossas vidas, ó Pai. E em nome de Yeshua, que o nosso clamor, que nós possamos ter a consciência ali de Moisés, e exaltar e santificar o Teu nome, e obedecer a Tua Torá. Pai, em nome de Yeshua, tem misericórdia de nós. É o nosso clamor diante da Tua presença. É em nome de Yeshua que nós oramos. Yevareha Adonai virish mireha. Yae Adonai palavelecha virunecha. Issa Adonai palavelecha viasemelecha shalom. Bishan Yeshua HaMashiach. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz. Em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. Hag Sameach Sukkot. Nós possamos estar inseridos ainda na festa de Sukkot. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém.